Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, amanhã de bênçãos para vocês que estão entrando aqui nessa transmissão, nessa mensagem. Que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã de sexta-feira. Eu peço que você curta esse vídeo, também peço que se inscreva no canal. Eu quero deixar uma mensagem com vocês. Vou fazer a leitura, a meditação, no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel 20, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Meus irmãos, o que acontece aqui? Davi, ele foi ungido rei sobre Israel, mas ele não reinou de cara, né? Demorou bastante, demorou aí, dizem alguns estudiosos, mais de 10 anos, né? E a própria palavra, em algum momento, eu não lembro agora aqui o texto, mas ela fala que houve uma guerra de 10 anos entre a casa de Davi e a casa de Saul. Uma guerra prolongada. Então Davi, ele não reinou de cara. E a unção que ele recebeu do profeta Samuel era uma promessa de Deus de que ele em algum momento reinaria. E é claro que isso provocou ciúmes, provocou uma ira no rei, né, que reinava durante aquele período, que era o rei Saul. Deus tinha rejeitado Saul por conta da desobediência, da obstinação, e Deus tinha escolhido Davi no lugar de Saul. Porém, Davi não ia reinar naquele momento, seria lá para frente. Então, quando Saul fica sabendo, né, provavelmente em algum momento ele ficou sabendo, então essa informação chega a ele de que Davi foi ungido, de que o Senhor tinha escolhido Davi, né? A Bíblia não dá muitas informações sobre isso. Mostra que quando Davi foi ungido, Samuel, ele meio que omitiu, né, o profeta Samuel de Saul. Saul questionou: o que você vai fazer? Você está indo lá em Belém fazer o quê? Com esse azeitezinho aí para unção? Aí ele vai e conta uma história, né, dá uma omitida do que ele realmente faria. Não uma mentira, uma omitida. Então, Saul, ele começa a tomar um ódio muito grande de Davi, e chega um ponto que ele quer matar Davi, de qualquer jeito, quer tirar a vida de Davi. E haveria uma oportunidade, haveria uma janela de oportunidade, que seria a festa da lua nova, que era uma festa que tinha praticamente todo mês, né, lá em Israel. Era uma festividade que se fazia, e nessa festa Davi estaria ali, sentado no lugar que normalmente ele senta, para poder se comer, ali se banquetear na presença do rei. Ele era príncipe, ele já tinha sido colocado como príncipe depois que ele matou o gigante Golias. Então ele tinha um lugar de assento, um lugar que seria uma bênção ali, né, para qualquer um. Imagina, sentar na presença do rei, um simples pastor de ovelhas se tornar um príncipe de Israel. Mas só que Jonatas, filho de Davi, filho de Saul e melhor amigo de Davi, o filho de Saul, né, Jonatas, ele percebeu, ele junto com Davi, eles perceberam, e Jonatas percebeu, né, que ele sondando, né, e aqui no capítulo 20, nós vemos que ele vai sondando de um lado, sonda do outro, e ele junto com Davi, eles percebem que Saul queria matá-lo. E o texto que nós lemos aqui, Jonatas, ele vira e fala: amanhã é a festa da lua nova e não te acharão no teu lugar, teu assento estará vazio. Ele fala: eu vou sondar, eu vou ver como está o meu pai, como está o coração do meu pai, mas não vai, se preserva. E ele acaba descobrindo que realmente seu pai queria matar Davi. No primeiro dia, Saul pensa consigo mesmo: ele deve estar impuro, né? Então ele não veio por alguma coisa, deve estar impuro, alguma coisa aconteceu e ele não está na forma correta para poder se assentar à mesa. Tinha todas as leis, né, as regras da lei. E aí no segundo dia ele já questiona Jonatas. Aí Jonatas fala: pai, o que acontece? Ele foi lá para a terra dele, lá para Belém, ele me pediu que ele faria um sacrifício com seus irmãos, ele sacrificaria ao Senhor, né? E contou essa história. E aí Saul se irritou de uma forma, pegou uma lança e jogou, quase que acertou Jonatas. Ali Jonatas viu o quanto que ele queria matar Davi. O que esse texto tem a ver com a minha vida, né? A história toda aí de Davi, de Jonatas. Olha, esse texto aí eu tirei no momento em que Deus, ele queria me dar uma estratégia para me preservar. E Davi aqui, ele foi preservado por conta de uma opressão, que ele foi preservado, né? E havia uma opressão sobre Saul. Então, Jonatas aqui representa o Espírito Santo.
Porque, como eu falei, se você for analisar o texto aqui, em todo momento Jonatas é quem tem acesso a Saul, e é ele quem sonda Saul, saber realmente o que havia no coração de Saul, quais eram as reais intenções de Saul. Então, quem conhece o coração do homem é o Espírito Santo. Quem sonda o homem é o Espírito Santo. Quem tem acesso à intimidade do homem é o Espírito Santo. Então, Jonatas aqui é tipo do Espírito Santo. Então, tem momentos na nossa vida, e esse eu acho que é a questão aqui desse texto, em que a gente tem que deixar nossa cadeira vazia. Eu vou voltar no texto, o texto ele diz assim, né? Amanhã, essa hora, festa da lua nova, não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Davi foi ungido como rei. Embora naquele momento ainda não fosse reinar, havia sobre ele uma promessa. E o assento de Davi naquela mesa, naquele banquete, naquele lugar, como príncipe. Deus não tinha propósito para Davi, de Davi ser príncipe de Israel. Deus queria que ele fosse rei. Deus tinha algo muito maior para ele. Então, naquele momento era necessário ele perder aquela posição, ele perder aquela condição que ele recebeu quando ele venceu a batalha contra Golias. Ele se tornou um príncipe de Israel. Porque, primeiro que aqui dali havia um risco. Naquele momento não era mais o lugar de Deus para ele. Foi durante um tempo algo necessário, mas não era mais. E outra que não era o propósito de Deus final para a vida dele. A nossa vida às vezes também é assim, minha irmã, meu irmão. Deus nos sustenta, abre algo, nos dá uma bênção, uma porta se abre, alguma coisa acontece. Nós entramos ou vivemos durante um tempo em algum lugar, Deus nos manda para algum lugar, mas é algo temporário. É algo que não é permanente, não é o final de Deus para nós, não é a promessa do Senhor para a gente. Não é ainda aquilo que Deus tem para a tua vida. E chega uma hora em que esse ciclo tem que acabar. O lugar vazio na mesa, o lugar de príncipe que Davi tinha, vazio, era o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. Não foi o início de um ciclo fácil para Davi, foi o início de um ciclo de provações, mas que no final teve a vitória e aquela promessa lá de ele ser rei se cumpriu. Então é necessário às vezes a gente se esconder. O inimigo está usando pessoas, ele articula de um lado, articula de outro. E tem horas que a gente não pode confrontar. A gente não pode confrontar, a gente tem que deixar o nosso assento vazio. Deus não quer que você seja príncipe. Deus tem algo muito maior para te dar. Deus não queria que Davi fosse apenas príncipe. Queria que ele fosse rei sobre Israel. Eu não sei para quem eu estou trazendo essa palavra, eu não sei qual é o contexto da sua vida, eu não sei o que você está passando, mas se Deus manda dizer que existe um lugar que você tem que deixar vago, e eu creio nisso, faça isso para ontem. Se Deus manda dizer que existe uma posição que você tem que mudar, e você tem que se esconder, e você tem que se preservar, faça isso para ontem. Davi soube inúmeras vezes pegar a espada e guerrear, porque ele era um guerreiro. Mas Davi soube inúmeras vezes esconder a espada, guardar a espada, fugir, se esconder e se preservar. Ele fez isso em Keila, ele fez isso na caverna de Adulão, ele fez isso na festa da lua nova, no texto que nós lemos. Davi inúmeras vezes soube guerrear com a espada, mas em inúmeras vezes ele soube entender que não era para guerrear, não era momento de confronto, mas era para se esconder. Talvez essa situação que você levantou, talvez esse momento que você esteja vivendo, não seja de pegar a espada e entrar numa guerra, uma batalha. Talvez não seja de se expor, mas sim de se preservar. Todas as informações que você precisa, Deus vai trazer. O Senhor não vai te desamparar. Veja, Jonatas, tudo que Davi precisava saber, Jonatas sondou e trouxe as informações para Davi. Davi fugiu, foi para o campo. E Jonatas combinou com ele, e ali eles combinaram de se encontrar, fizeram ali um sinal, né? Até tinha um sinal entre eles. E quando se encontraram, Jonatas fez ele saber, falou: olha, meu pai quer te matar. Eu cheguei a essa conclusão, está bem claro isso. Não volta para aquele lugar. Você não tem mais parte naquele lugar. A mesma coisa Deus
Ele sonda, ele conhece as situações. Deus vê o futuro, ele conhece esse caminho. Às vezes você está percorrendo o caminho e o Senhor sabe o que tem lá na frente. E às vezes ele manda a gente voltar. Que Deus ele possa ministrar algo ao seu coração. Você sabe o que Deus está falando. Minha irmã, meu irmão, você sabe o que o Senhor, em que área, sobre o que o Senhor está falando contigo nessa palavra, nessa manhã. A ordem do Senhor é: se preserve, se esconda, deixe esse lugar vazio. Às vezes é necessário perder algumas coisas para lá na frente receber a bênção da promessa do milagre, pelo que Deus um dia falou contigo. Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nesse dia, nessa sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.